Hoje eu vou falar por que você deveria pensar em novas estratégias de aprendizado, em como você está aprendendo as coisas e até porque os fins, né, dessas coisas. Realmente pensar de forma mais ampla, não necessariamente só seguindo aquelas estratégias padrão, assim, mas pensar em novas estratégias de aprendizado, mesmo que você já tenha alguma, sei lá, progressão de carreira ou então vida universitária mais estabelecida, mas não tenha pensado um pouco sobre essa questão de aprendizado, ou então tenha tempo que você não atualiza assim suas estratégias. Esse é um tema que para mim é muito importante na minha trajetória de vida, assim, aprender a aprender, né, sobre essa habilidade de aprendizado. E aí, o primeiro ponto, assim, desse vídeo e desse contexto é que, assim como, por exemplo, você tem habilidade de linguística, né, falar inglês, tocar violão, enfim, entender sobre o assunto que você está, enfim, desenvolvendo ali, direito, engenharia, habilidade de cálculo, o aprendizado também pode ser visto como uma dessas habilidades e competências, sabe? E não apenas como meio para atingir essas habilidades e competências. E por que eu estou comentando isso? Porque, assim, de forma geral, o aprendizado em si, o tema do aprendizado, como a gente aprende, quais são as estratégias possíveis a isso, quais são as dificuldades, empecilhos, ele não é ensinado de forma formal ali na escola, sabe? E muitas dessas habilidades também não, né? Por exemplo, a comunicação não é ensinada de forma formal, mas eles são exigidos, sabe? É, ou então não de forma tão direta assim ou tão ampla. E, por exemplo, a leitura é uma estratégia de aprendizado que é muito evidente assim na escola, né, na alfabetização, porque a leitura é aquele tipo de habilidade que permite você expandir para outras, né, para ter acesso a outras, com um comportamento chave, assim, né, que vai abrir várias portas. Só que é isso, além da leitura, o aprendizado é composto por várias dimensões, assim, que não são passadas para a gente de forma geral assim, e que provavelmente você já tenha percebido isso, então ter buscado atrás para estar onde você está hoje. Só que é isso, se provavelmente se você não tem muito contato assim com esse tema, com essa área, talvez tenha outras estratégias diferentes, que podem ser melhores ou então eventualmente piores daquilo que você já faz para você, que você não conhece. E por isso, assim, eu decidi gravar esse vídeo, porque eu acho que o aprendizado em si é um tema que assim, ele parece, sei lá, ele parece como um mar, sabe? Como a praia. É algo que a gente pensa que sabe sobre, mas se você for lá no fundo, tem muito mais coisa a ser vista e muito mais coisa a te impactar também. E justamente por isso, assim, porque é uma coisa que vai passando, você vai aprendendo, vai desenvolvendo técnicas de aprendizado ou não, né? Que é isso. A gente vê muito, às vezes, os casos da educação que estão dando certo, mas um exemplo disso, que para mim é uma coisa relacionada a isso que eu estou falando, é sobre as taxas de analfabetismo e analfabetismo funcional no Brasil. Porque são taxas assim relativamente elevadas para, enfim, para nossa população e com relação ao mundo também. E é isso, né? A leitura é uma estratégia de aprendizado e de compreensão fundamental, assim, que, enfim, aparece com questões, né? E se a leitura é algo tão basilar, o resto que está também relacionado ao aprendizado, imagino também que esteja não tão efetivo assim, né? Então, não tão efetivo como se pensa, mas é isso. A gente vai acessando coisas e essas coisas vão sendo negligenciadas porque está dando certo de alguma forma. Só que sempre tem alguma forma de você incrementar ou então entender melhor os motivos ou motivações daquilo que você está fazendo a partir do conhecimento, sabe? Então, é um pouco do que eu quero passar nesse vídeo, assim, né? Que primeiro essa... Não, primeiro, né? Já falei várias coisas. Mas é tentar ultrapassar um pouco essa barreira de, tipo, eu já sei de tudo, só porque, enfim,
já estou na faculdade, ou então faço cursos de pós e tudo mais. Se você não tem tanto contato com o aprendizado, porque é isso, já estou te advertindo aqui que talvez tenha estratégias mais efetivas para você que podem ser melhores, melhor utilizadas. Né? E isso não tem um impacto meramente educacional também, né? Mas eventualmente financeiro, de carreira, que está voltado para o aprendizado. Então, pensando nas transformações, sei lá, inteligência artificial, um tema mais pop, né, do momento. O quanto que essas coisas vão se atualizando também urge a necessidade de acompanhar de alguma forma, sabe? Então, você pode até aprender, mas se você aprende mais rápido, de forma melhor, isso pode, enfim, te ajudar de alguma forma. Isso eu ainda estou falando de uma forma bem instrumental, porque tem um universo para mim relacionado ao aprendizado que está além da disseminação de corpos e coisas assim, sabe? Porque, para mim, um exemplo disso, bem claro na minha vida, o próprio violão, assim, eu também aprendi entendendo, né, essa estratégia de aprendizado e tudo, de forma também intuitiva, assim, né? Foi uma das primeiras coisas em que eu aprendi de forma mais autônoma. Isso me confere um espaço subjetivo, assim, de pensar na minha vida, nas minhas relações, que eu nem consigo, tipo, mensurar, sabe? Em termos de financeiro ou carreira, essas coisas mais óbvias, assim, né? Então, aprender, para mim, vai muito além de uma função meramente instrumental, mas também a forma como você está no mundo e lida com ele, e lida com a sua subjetividade, sua saúde mental, sabe? Então, eventualmente, um hobby, uma habilidade pode ser algo muito importante para a sua vida e que talvez se você não tem, né, condição de aprender com alguém, de ter um professor, algo assim, e mesmo tendo professor, isso não exclui, é um outro ponto também, né, de aprender a aprender. Aprender a aprender de forma autônoma, assim, né, vou usar essa palavra, não significa aprender sozinho, isolado do mundo, até porque isso seria uma estratégia de aprendizado não eficiente. Considerando que, por exemplo, você tem livros, esse é o livro que eu estou lendo agora, O Aprendizado, do Scott Young, que juntam uma série de experiências, de série de observações para facilitar esse caminho. Então, mesmo que você esteja lendo um livro, alguém escreveu esse livro. Então, você pode ver também como um professor, sabe? Então, difícil você estar sozinho, ou ser completamente sozinho, sabe? E também tem isso, assim, mesmo que você tenha um professor, você vai precisar lidar com aquele conteúdo quando você não tiver acompanhado, sabe? Ninguém vai poder entender uma coisa por você. Tipo, você pode reproduzir de forma textual, assim, né? Eu falo uma coisa e você sai repetindo as coisas do vídeo aqui. Mas isso não é aprender, isso não é realmente compreender. Compreensão é uma habilidade de tentar traduzir, sintetizar isso em diversas palavras, traçar observações com relação àquilo. Enfim, várias funções relacionadas a realmente a compreensão. E isso ninguém pode realmente fazer por você, sabe? Nenhum professor pode entrar na sua cabeça e tipo ajustar os neurônios, os palitos para que isso aconteça. Então tem uma dimensão sim que enfim, individual e que está nesse sentido, ainda mais se tratando em termos verbais, assim. Apesar de muitas coisas que a gente aprende, a gente não descreve em palavras, né? Então não sabe muito bem como é que aconteceu. Então são só questões mesmo de desenvolvimento como andar, assim. De forma geral, né? Pegando uma pessoa, enfim, padrão, enfim, que não tenha nenhum tipo de deficiência, andar é uma coisa um pouco inevitável assim no desenvolvimento humano, né? Então, também tem isso. As habilidades aprendizadas também passam por várias questões que estão além de você saber descrever o que são. Então, é isso. Sempre tem uma forma de melhorar.
Não significa aprender sozinho, mas ter uma liberdade para escolher os caminhos melhores para você e até aproveitar melhor dos professores, das pessoas que te acompanham nesse sentido. E, enfim, eu acho que essas são as razões assim, que eu queria trazer para falar sobre aprender, que é pensar realmente no aprendizado com uma habilidade que não é tão óbvia como parece, sabe? Há formas da gente mergulhar um pouco mais isso. E por que que isso é importante, até relacionando agora com a questão da gestão de conhecimento? Porque para mim, eu acho que isso é um pouco um pré-requisito, assim, sabe? E a gestão de conhecimento também ajuda, tem estratégia, né, de aprendizado embutida ali. Apesar de, sei lá, segundo o cérebro, dar uma ideia de você substituir a sua memória, a construção disso, eu também observo que tem repercussões no entendimento, no próprio aprendizado. Mas, enfim, se você tem um repertório de como aprender, de como ler, de como compreender as coisas, primeiro você consegue expandir isso, né, para pensar em uma gestão de conhecimento que faça sentido, assim, né? Se você só faz uma coisa, sei lá, se você é sei lá, um Djavan da vida que só toca violão, canta, enfim, tem uma carreira voltada para isso, enfim, que faz muitas outras coisas também, né, que o Djavan deve fazer, tipo, sei lá, cozinhar bem, ler coisas pra caramba, enfim. Eu só tô comentando assim, que assim, tem pessoas que são muito especialistas naquilo, né? Talvez já passaram até de um ponto auge assim de aprendizado que só restou a experimentação realmente. Mas lidando, né, de forma geral, nesses repertórios mais amplos que a gente precisa ter, generalizados, a gestão de conhecimento serve para, sei lá, ser uma cama de amparo, uma rede de amparo daquilo que você esqueceu, então que você precisa retomar de forma mais literal, assim, né? Em termos de aplicação. Então, se você tem habilidades a mais, você consegue fazer mais coisas, isso por si só já influencia, né, na gestão de conhecimento. É sempre bom lembrar que vai desde a forma de captura até a expressão, não é simplesmente a organização desse conhecimento, dessas bibliográfica meramente. Então, as próprias habilidades ajudam você nessa expressão, mas também se você precisa ter repertórios diferentes, quando você consegue registrar isso e organizar de uma forma funcional, que é a proposta de fazer gestão de conhecimento, esses repertórios que você aprendeu podem ser melhor retomados e, enfim, te ajudar contextualmente ali onde você está fazendo. Enfim, entendendo que hoje a gente tem tanto uma necessidade de ser especialista, mas também ser generalista, né, de forma geral. O que é uma coisa até um pouco contraditória, assim, que tem perspectivas diferentes também. Mas tem um modelo de T, né, uma das habilidades do futuro, né? Ser generalista, mas também ser específico, ainda mais pensando em coisas, termos de avanço tecnológico. Mas enfim, eu acho que eu dei motivos a mais do que meramente a carreira, assim, para pensar estratégias de aprender, de como aprender e tudo mais. Então é isso. Às vezes você tem uma oportunidade, ou então quer buscar uma oportunidade que precisa de conjunto de habilidades. Então, aprender isso de forma mais eficaz pode te ajudar também. E a gestão de conhecimento pode ser um ciborgue realmente para isso, que te ajude a levar esse repertório também com você, né? E, enfim, reativar. Então é isso, espero que você tenha curtido, que eu tenha oferecido motivos suficientes para repensar suas estratégias de aprendizado. Não falei de técnicas específicas aqui nesse vídeo, mas eu acho que dei motivos suficientes para que você consiga pesquisar mais sobre o tema. Vão ter mais vídeos sobre esse tema. Esse vídeo foi meio que o framework, assim, né? A forma como eu tenho organizado os vídeos, que eu faço um mapa e depois eu vou pegando uns tópicos específicos, assim, para desenrolar o tema e também pegando alguns comentários de vocês, apesar de terem poucos por enquanto, mas eu já estou atento assim, a esses comentários para fazer vídeos nessa linha. É isso, se você curtiu esse vídeo, eu vou te convidar para se inscrever na minha newsletter semanal.
que eu tô assumindo esse compromisso de fazer essas cartas semanais. Então é só você se inscrever aqui, deixar o seu e-mail, nome e telefone, e você vai receber cartas sobre estudos, trabalho, produtividade e gestão de conhecimento, principalmente. Enfim, histórias da minha vida também vão rolar por lá, assim como rolam por aqui também. E é isso, mas sempre atrelado a esse tema de alguma forma. É isso, eu tô voltando a gravar vídeo também. Tô tentando encerrar o vídeo, mas é só uma observação que eu tô voltando a gravar vídeo. Assim, os vídeos estavam em gaveta e eu comprei esse microfone assim, né? Esse foi um dos motivos que eu tava dando um tempo para que esses vídeos antigos fossem já alocados e eu renovasse, né, o canal. Enfim, além de outras questões pessoais que eu tava resolvendo e tudo mais. O bom é isso, né, de ter uma gordura de trabalho feita. Enfim, até o próximo vídeo e se inscreva na minha newsletter, né, a Zona.